Você sabia que rinite, sinusite, dermatite, psoríase, acne, depressão, afta, insônia, gastrite, dor de cabeça são causadas pelo consumo habitual de alimentos alergênicos? Eu sou Carolina Colombo, nutricionista funcional, e no vídeo de hoje vamos falar sobre alergias alimentares. Alergias ou hipersensibilidades tardias? Alergias imediatas são aquelas mediadas por IgE, mais fáceis de diagnosticar. Os sinais e sintomas são rápidos e perceptíveis. Por exemplo, quando uma pessoa bebe leite e tem manchas vermelhas ou dor de cabeça logo após o seu consumo. Quando os sintomas são graves, a condição é denominada anafilaxia, podendo levar à morte em casos mais raros. Já as reações tardias, conhecidas como hipersensibilidades tardias, são mediadas por IgG, sistema complemento, células imunológicas e formação de imunocomplexo. Essas geralmente são imperceptíveis, podendo ter sintomas dias após o seu consumo. Você pode consumir o alimento alergênico e só ter os sintomas no dia seguinte ou até 3 dias após o seu consumo, como, por exemplo, consumir um copo de leite no domingo e ter dores articulares, de cabeça e manchas avermelhadas pelo corpo só na próxima terça-feira. Então, entre os principais alimentos alergênicos estão leite e derivados, peixes e frutos do mar, amendoim, café, castanhas, feijão preto, açúcar, abacaxi, o glúten, tomate, repolho, levedura nutricional, clara de ovo, soja, pimentão e frutas cítricas. Então agora eu vou te falar algumas causas da elevação de quadros alérgicos. A primeira delas é falta de reprogramação metabólica gestacional da mãe e do pai. Mães e pais devem cuidar da sua alimentação e estilo de vida antes da gestação. Parto cesariana. Bebês que nascem de parto normal possuem menos alergias por receber lactobacilos do canal vaginal da mãe. Essas bactérias boas protegem o intestino e melhoram a tolerância imunológica. Falta de amamentação e uso de fórmulas. O leite materno é rico em imunoglobulinas, microRNAs, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais, ômegas, probióticos e prebióticos, substâncias antimicrobianas como a lactoferrina. Ou seja, o leite materno é o melhor alimento do mundo para o bebê e protege contra infecções, alergias e hipersensibilidades. Introdução alimentar precoce. Até os 6 meses, o bebê deve ser alimentado exclusivamente pelo leite materno. A alimentação da mãe inadequada e monótona durante a gestação e lactação. Então, aquilo que a mãe come passa no leite materno. Por isso é indicado uma dieta saudável e bastante variada. Baixo contato com micro-organismos, animais, natureza, essa sujeira na infância. Então, esse baixo contato com os micro-organismos levam à diminuição dos linfócitos TH1 e aumento do tipo TH2, que estão relacionados às alergias, por ativar mastócitos, basófilos e eosinófilos. O excesso de ácido fólico e de sulfato ferroso na gestação reduz a absorção de zinco. Então, sem zinco não há uma boa saúde imunológica. Infelizmente, há um abuso das doses de ferro e de ácido fólico sem levar em consideração a sinergia com outros nutrientes, inclusive o zinco, que é super importante para a nossa imunidade. Então, a falta de alguns micronutrientes, por exemplo, do zinco. A deficiência de zinco pode levar à atrofia do timo. Vitaminas A e D, então além de fibras, o butirato melhora a saúde do timo. As pessoas que têm uma dieta monótona, todo alimento que consumimos diariamente e em grande quantidade aumenta o risco de alergias e hipersensibilidades. Então, dependendo da genética, da permeabilidade intestinal e da capacidade digestiva. O consumo de algumas macromoléculas, como os lácteos, os cereais ricos em glúten, o amendoim cru, ele deveria ser cozido por ser uma leguminosa, ele não é uma oleaginosa, a soja. Então esses alimentos têm uma digestibilidade muito difícil e podem causar alergias. O uso de antibióticos e de inibidores da bomba de prótons,
porque eles alteram o microbioma intestinal e a digestão proteica. Então, lembrando que a gente só reage com aquilo que não digerimos. Se não temos uma boa acidez gástrica, não quebramos de forma correta a proteína, podendo ativar o sistema imune. Já quando temos uma boa digestão, chegam aminoácidos nas microvelocidades intestinais e o corpo não reage. O excesso de açúcar, de álcool, de carboidratos simples está associado a um supercrescimento fúngico. E esse excesso de fungos aumenta a proliferação de células TH2, que ativam os basófilos, os mastócitos, e esses basófilos liberam histamina e também substâncias inflamatórias. Então, quando falta mastigação, tem hipocloridria, uma insuficiência do pâncreas exócrino, o nosso corpo ele não reage a aminoácidos, somente a proteínas e peptídeos imunogênicos. Então, aditivos químicos, toxinas, metais tóxicos e poluentes. Então, todas as substâncias tóxicas alteram a resposta imunológica, deixando as células imunes mais reativas. O estresse. O estresse ativa mastócitos que liberam mais histamina, que suprime o sistema imune, altera o microbioma e também a permeabilidade intestinal. Então, também a predisposição genética. Se seus avós, tios, pais possuem histórico de alergias, maior a chance de você ter. Se você tem uma hiperpermeabilidade intestinal causada pela gliadina do glúten, pelo estresse, pelas toxinas, pela disbiose, pela falta de fibras, de zinco, de vitamina A e D, então todos esses fatores, quando o intestino ele está mais permeável, começa a passar proteínas mal digeridas e o sistema imune reage, produzindo imunoglobulinas e também histamina. Se o paciente está inflamado, então se falta ômega 3, tem excesso de ômega 6, de lipídios oxidados, dos EIGs, tem uma alta carga glicêmica, infecções, excesso de sódio, falta de alguns nutrientes, tem toxinas, tem metais tóxicos, insônia. Tudo isso causa inflamação, favorecendo processos alérgicos. Então, a falta de vitamina D também é muito comum em países com baixa exposição solar ou até mesmo pela baixa exposição solar de pessoas que trabalham em escritórios, por exemplo. Outro fator é a higiene excessiva. Então, acaba matando os probióticos, levando a uma menor tolerância imunológica. Como fazer a introdução alimentar dos bebês? Por volta dos 6 meses, alimentos devem ser inseridos de forma isolada, um de cada vez, como frutas, maçãs, peras, mamão, banana e vegetais, batata doce, abóbora, cenoura, alguns grãos de cereais como arroz, aveia, um de cada vez. Os alimentos eles podem ser introduzidos dessa forma, a cada 3 a 5 dias, e esse procedimento vai dar aos pais ou cuidadores a chance de identificar e eliminar qualquer alimento que cause uma reação alérgica. E como que eu faço para identificar as alergias alimentares na minha prática clínica? É através do exame de biorressonância. É um método de tratamento indolor e eficaz para muitas doenças. O exame detecta alergias, independente da forma que apresenta, seja IgE, IgG, imunocomplexos, sistema complemento ou direto por linfócitos. Então é possível identificar com esse teste o funcionamento dos órgãos, parasitoses, deficiências nutricionais, assim como o grau de alergia ou sensibilidade de alimento ou então componente químico. E quais são os principais alimentos alergênicos que eu vejo na minha prática clínica? Então vamos lá. Leite. A lactose é o menor problema do leite. Sabemos que com o envelhecimento deixamos de produzir a enzima lactase, que quebra a lactose e que podemos sim ter intolerância à lactose. Mas quando se trata de alergias, o grande problema são as proteínas lácteas como a caseína, a 1 e a beta-lactoglobulina. O leite é o principal alimento envolvido nas reações alérgicas e se relaciona diretamente com doenças autoimunes, como o diabetes tipo 1 e a esclerose múltipla. Há 2 tipos de leite, A1 e A2. O leite A1 é derivado das vacas do norte da Europa, que sofreram uma mutação de uma sequência de aminoácidos e se tornaram altamente imunogênicos. Essa caseína A1 é degradada em beta-casomorfina 7, que é semelhante à morfina.
atuando em receptores opioides, causando vícios e constipação. Também podem ativar o sistema imune, aumentando o risco de doenças autoimunes, como o diabetes tipo 1. Então, o fato é que as proteínas lácteas têm muita semelhança com as proteínas pancreáticas, assim como o glúten tem semelhança às proteínas da tireoide. Os lácteos de búfala são mais tolerados e menos alergênicos. Os fermentados ou maturados também possuem uma digestibilidade mais acessível. Também há opções de queijos e leites vegetais, que na verdade o nome correto é extrato vegetal, como os leites de coco, amêndoas, castanhas, aveia e arroz. Essas opções são ainda melhores para os alérgicos. Outro alimento é o glúten. Enquanto os celíacos não podem comer, inalar ou tocar em nada que tem glúten, hipersensíveis ao glúten não celíacos devem apenas evitar alimentos contendo glúten, como trigo, centeio e cevada. O glúten oferece viscosidade e elasticidade à massa de pães e bolos. Contudo, essa estrutura longa e indigerível pelo ser humano pode aumentar a permeabilidade intestinal e causar múltiplas alergias, por gerar um intestino hiperpermeável. Além do glúten, muitas pessoas reagem aos ácaros presentes na farinha de trigo. Já foram encontrados ácaros e fragmentos de insetos na farinha de trigo que é vendida pra gente. Também pode haver intolerância aos frutanos, que são os carboidratos fermentáveis da classe dos FODMAPs, encontrados no trigo. A hipersensibilidade ao glúten está mais comumente relacionada a alergias à proteína, como a gliadina, embora também existam alergias a outras proteínas encontradas no trigo, como a glutenina, a albumina e a globulina. O terceiro alimento é o ovo. A alergia ao ovo é a segunda causa mais comum de alergia alimentar em crianças. Os sintomas incluem problemas digestivos, como dor de estômago, reações na pele, como urticária ou erupções, problemas respiratórios, anafilaxia, que é mais rara. Então, curiosamente, é possível ser alérgico à clara do ovo, mas não à gema, ou vice-versa. Isso ocorre porque as proteínas na clara e na gema do ovo, elas diferem entre si. No entanto, a maioria das proteínas que desencadeiam uma alergia são encontradas na clara do ovo. Portanto, uma alergia à clara do ovo é mais comum. Como outras alergias, o tratamento para uma alergia ao ovo é uma dieta sem ovos. A exclusão é feita por 3 meses até 1 ano, seguido de reintrodução, testando a tolerância do paciente. Quando temos uma alergia tardia, não significa que teremos ela por toda a vida. O corpo passa a tolerar o alimento, mas para isso precisamos tratar o intestino, oferecer os nutrientes, remover toxinas, poluentes, metais tóxicos e os alérgenos. Essas alergias na infância por IgE ainda podem se transformar em alergias mediadas por IgG na fase adulta. Elas podem alterar o seu padrão. Então, aquecer os ovos pode alterar a forma das proteínas causadoras de alergia. Isso pode impedir que o seu corpo as veja como prejudiciais, o que significa que é menos provável que cause uma reação. Um estudo descobriu que cerca de 70% das crianças com alergia a ovo poderiam tolerar comer biscoitos ou então bolos contendo um componente de ovo cozido, porque provavelmente ao assarem uma temperatura, a conformação da proteína é alterada. Então, alguns estudos também mostraram que a introdução de produtos assados para crianças com alergia a ovo pode encurtar o tempo que leva para superar a doença. Ou seja, na reintrodução do ovo, é melhor fornecê-lo em preparações assadas para desenvolver tolerância do que usar cozido ou então na forma de omelete ou de ovos mexidos. Outro alimento é o amendoim. As alergias ao amendoim são muito comuns e podem causar reações alérgicas graves e potencialmente fatais. O que poucos sabem é que o amendoim é uma leguminosa e não uma oleaginosa. Dessa forma, ele contém muitos antinutrientes, lectinas e proteínas alergênicas se for consumido cru.
o ideal seria cozinhá-lo antes de consumi-lo. Então, estudos têm mostrado que a introdução do amendoim no início pode ser uma proteção. Também foi demonstrado que consumi-lo cozido reduz o seu potencial de alergenicidade. A rinite alérgica é a manifestação de hipersensibilidade mais comum, seguido de asma e de dermatite atópica, que atinge de 1 a 20% dos casos.